esse vai ser o momento, esse vai ser o time da volta de Jesus. Hello, pessoas! Bom dia! Com Bíblia, com café e com Jesus. Eu estou no livro de Romanos e hoje eu li uma parte do trecho de Romanos 10 que me deixou muito pensativa. E eu quero compartilhar essa parte com vocês, esse versículo com vocês. Meu óculos, porque não enxergamos de perto. Ele está lá em Romanos 10, dos versículos 13 ao 15. Paulo em Romanos 10 está falando da justiça. Nossa, gente. Ai, como é difícil gravar sem microfone, Senhor. Mas vai chegar os momentos de glória, eu creio. Ah, não, que você tá brincando, que você vai parar bem na frente aqui de casa. Pelo menos desligou. Continuando. Paulo em Romanos 10, ele tá falando da justiça de Deus. Quem que é justo perante o Senhor? E sobre a salvação. Romanos 10 fala muito sobre a salvação. Mas não é nisso que eu quero centrar aqui. Eu quero centrar em outra coisa. Que fala nos versículos 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão o nome do Senhor aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Gente, essa parte aqui do Evangelho tá falando sobre a gente crer no Senhor, chamar por Ele, clamar por Ele. E esse versículo eu acho muito interessante. Eu sempre faço as minhas anotações. Isso daqui eu tenho um monte de papelzinho assim dentro da minha Bíblia. Mas eu gosto de fazer anotações mais profundas no meu planner digital. Eu sempre faço essas anotações e geralmente elas são o que o Senhor vai falando no meu coração. É assim que eu faço um devocional. E isso daqui falou tanto comigo que eu quero passar para você entender uma coisa. O Senhor me disse que as pessoas, muitas, têm dúvidas do que é fé, de como ter fé. Como que eu faço para ter fé? Como que eu faço para adquirir fé? As pessoas falam que é simplesmente crer. Ah, acredita e pronto. Não é assim. A fé, ela não surge simplesmente. E essa parte aqui que explica como que a gente adquire fé. Quando fala sobre invocar o nome do Senhor, aqui fala, para chamar o nome do Senhor, a gente tem que crer. A fé, ela é necessária para a gente chamar o nome do Senhor. Mas como que a gente vai crer no Senhor se a gente não ouviu falar nele? Como que a gente pode crer se a gente nunca ouviu falar nele? É isso que tá falando no Evangelho. Pra gente poder ter fé, é necessário ter ouvido falar de Deus. É necessário ter ouvido falar de Jesus Cristo. É necessário ouvir ter falado do Senhor. A fé, ela só vem por ouvir o Evangelho. É assim que você adquire fé. Ela só vem, você só começa a crer, você só começa a ter fé quando você escuta o Evangelho, quando você ouve falar no Senhor. A fé, ela vem pelo ouvir. Você tem que ouvir a palavra do Senhor. Toda pessoa que um dia converte é porque ela ouviu falar no Evangelho, ela ouviu alguém falar de Jesus para ela. É assim que a gente adquire fé, é assim que a gente converte. E quando a gente começa a ler, a orar, a jejuar, a gente está estabelecendo esse relacionamento, firmando ele na rocha com o Senhor. Antes disso, a gente ouviu falar de Jesus. Eu ouvi falar de Jesus através de uma amiga minha, que me enviou uma oração. E depois de ouvir, eu comecei a aprofundar o meu relacionamento com Deus. Eu tive interesse. E depois que eu ouvi, depois que eu li, começou a abrir tudo espiritualmente para mim. Meus olhos, meus ouvidos, meus sentidos espirituais. Porque eu fui buscando, eu fui aprofundando. Mas para ter todo esse começo, eu precisei ouvir falar de Jesus. Não deixe de falar de Jesus, gente. Não deixe. É exatamente isso que tá falando aqui nesse Evangelho. Continuando. Aqui fala que para ouvir falar de Jesus, alguém tem que falar. Alguém tem que ir lá e pregar, falar sobre ele, falar sobre o Evangelho. Para pregar é quem já conhece Jesus, é quem já conhece o Evangelho, é quem já está salvo por ele. E para essa pessoa poder pregar, ela tem que ser enviada, ela tem que ir. Por isso que Jesus falou, ide e pregai, ide e falai as boas novas. O que é esse ide? É onde você estiver. No seu trabalho, na sua academia, na sua família, na sua escola, na sua faculdade, não importa onde. Ide é onde você for, onde você estiver. Fale de Jesus. Vocês entenderam que para a gente poder invocar, chamar o nome do Senhor, tem uma sequência? Tem um padrão? Gente, a Bíblia ela é cheia de instruções. Eu amo, como eu amo
a palavra do Senhor. Como eu amo o Evangelho. Nossa, isso daqui é poderoso demais. Isso daqui é poderoso demais. Ai, toda vez que eu sinto isso daqui, eu só lembro do Salmo 119. Que o salmista fala o tempo todo que tem prazer na palavra do Senhor, que ele ama o Evangelho. E hoje eu entendo isso, hoje eu sinto isso. Quão maravilhosa é a palavra do Senhor. Eu desejo de coração. Eu desejo muito de coração. E eu profetizo, eu declaro na sua vida que um dia você vai sentir isso. Prazer, gosto, amar a palavra do Senhor. Eu declaro do fundo do meu coração na sua vida que você vai sentir isso. Porque é lindo demais, é maravilhoso demais. E sabe o que é mais incrível de tudo isso? Mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, Deus tem misericórdia da gente. Deus permite isso daqui, ó, sentir Ele, sentir a presença dEle. Gente, eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita, eu tô muito longe disso. Eu erro, eu sou falha, eu sou muito pecadora. Acreditem no que eu tô falando. Eu sou muito falha, eu sou muito pecadora. Mas mesmo assim, Deus tem misericórdia de mim. E permite eu sentir o amor dEle, permite eu sentir a presença dEle, permite eu sentir Ele na minha vida. Ai, isso é poderoso demais, isso é demais. Quero muito que você possa ter esse relacionamento com Deus, esse sentimento com o Senhor, de poder sentir, de poder amar a palavra dEle, de poder amar o Evangelho dEle. Eu já falei várias vezes que todos os vídeos que eu gravo aqui é no momento que eu tô aqui, ó. Gente, eu tô no meu momento de devocional. É nesses momentos aqui que eu só abro a câmera do meu celular e começo a gravar. Quando Deus me manda, quando Ele me impulsiona a falar. E hoje, o que Ele quis me falar é isso. Muitos têm dúvida, como que eu vou ter fé? Eu não sei ter fé no Senhor, eu não sei nem o que é fé. Isso é ter fé, é você ouvir a palavra do Senhor. É você abrir um vídeo aqui no YouTube, alguém falando de Jesus. É assim que a fé ela vai começar a ser plantada dentro de você. E tem uma sequência para você chamar, suplicar, invocar o nome do Senhor. Você tem que ter fé. Para você ter fé, você tem que ouvir falar no Senhor. Você tem que conhecer o nome do Senhor. Você tem que ter ouvido falar de Jesus. Para você ouvir falar de Jesus, algum servo dele tem que estar falando sobre ele, tem que estar falando o nome dele. E para ele poder falar sobre o nome de Jesus, ele já tem que conhecer Jesus. Ele tem que conhecer a palavra do Senhor. E para ele poder falar, ele tem que ir. Falar de Jesus onde quer que esteja, na hora que Deus mandar, onde quer que Deus mandar. Isso é muito poderoso. Isso é muito forte. Eu oro todos os dias, eu falo pro Senhor, Senhor, eu quero ser usada da maneira que te agrada. Eu peço pra Ele que esse vídeo, que todos os vídeos aqui do meu canal cheguem pras pessoas certas. Inclusive, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, porque mais vídeos meus vão chegar até você. Chegar nas pessoas que precisam. Eu tenho certeza que Deus, Ele manda pra quem precisa ouvir. Gente, outro ponto que eu quero entrar aqui nesse devocional de hoje. Não vai existir a desculpa de que ninguém ouviu falar de Jesus. No dia do juízo final, no dia do julgamento, no dia da prestação de contas com o Senhor, não vai ter aquela pessoa que vai chegar e falar assim: mas eu nunca ouvi falar de Jesus. Mas eu nem sei quem é Jesus. Não. Essa desculpa não vai ter. Não vai ter. Os 4 cantos do mundo vão ouvir falar do Senhor. E é aí que Jesus vai voltar. A Bíblia fala que o momento, a hora, a época, ninguém sabe, só Deus sabe quando Ele vai voltar. Mas Jesus vai voltar quando todo mundo ouvir falar dele. Esse vai ser o momento, esse vai ser o time da volta de Jesus. Deus, Ele é paciente em se irar. Ele tá tendo misericórdia da gente dia após dia. Dia após dia Ele tá tendo misericórdia da gente. Pra alcançar aquela pessoa que Ele quer alcançar. Pra dar oportunidade para aquelas pessoas que já até ouviram falar de Jesus, mas não se dobraram do jeito que deveria. Eu vejo muitas pessoas falando assim: ai, Jesus tem que voltar logo pra acabar com o mundo do jeito que tá. Jesus tem que voltar logo, porque só piora. E vai só piorar mesmo. Mas você não pensa naquelas pessoas que ainda não estão salvas, não? Você não pensa naquelas pessoas da sua família que não conheceram Jesus ainda? Eu já fui essa pessoa egoísta. Isso é um egoísmo. De falar: ai, Jesus tem que voltar logo, eu quero acabar com o meu sofrimento. Isso é um egoísmo. Hoje, se me virassem e falassem assim: se Jesus fosse voltar hoje, você ia querer? Por um lado, sim, pra acabar com tudo, com todo esse sofrimento, com tudo que tá acontecendo no mundo, sim, pra manifestar a glória dele e mostrar de uma vez por todas que ele é o único Senhor, o único Deus.
O único que tem poder. O único que resplandece glória. O único que deve ser honrado. E por outro lado, não, eu não gostaria. Porque nem todas as pessoas que eu amo estão salvas ou conheceram Jesus como deveria conhecer. Sabe, gente, a gente que renuncia e decide fazer a vontade do Senhor, a gente passa por muitas dificuldades, muitos obstáculos. E eu sei que o chamado na minha vida é forte. Eu sei que o que Deus quer que eu faça é muito grande. Eu sei que Ele quer que eu alcance muitas vidas, através daqui, inclusive. Eu não sei quantas pessoas, através de mim, serão salvas. Mas eu quero muito poder dar oportunidade para essa pessoa conhecer Jesus da maneira que eu conheço. Jesus é lindo. Jesus, Ele é poderoso. Jesus, Ele é maravilhoso. Eu conheço Jesus tem só 3 anos. Esses 3 anos pra mim parecem 10. E cada vez mais eu fico apaixonada por Ele. Cada vez mais eu amo conhecer Ele. Eu amo conhecer o caráter dEle. Eu amo conhecer Ele. Como eu queria ter sido uma daquelas pessoas que tiveram o prazer de andar com Ele pessoalmente. Se eu tivesse nascido naquela época. Mas não foi a minha época. Mas eu sei que quando chegar o dia, eu vou ter um prazer que eu nunca terei nessa terra. Que é conhecer Jesus e abraçar Jesus. Gente, eu anseio tanto por conhecer Jesus. Eu quero tanto conhecer Jesus pessoalmente. Eu falo assim, na verdade eu conheço Jesus. Eu leio sobre Ele, eu estudo sobre Ele, eu falo com Ele. Eu conheço Jesus. Mas eu falo aquele conhecer, aquele toque, aquela sensação, sabe? Eu anseio chegar no céu e ouvir falar dele. A Daphne, eu conheço. Ela foi minha serva boa e fiel. Muitos não vão conhecer isso. Muitos acham que conhecem Jesus, mas na verdade não conhecem. É aquele versículo que ele fala que muitos vão chegar no céu. Vou falar pro Senhor que pregou no nome dele, que falou no nome dele, expulsou demônios no nome dele, fez tudo pra ele. E ele vai virar e vai falar: quem é você? Eu não te conheço. Gente, quão triste vai ser isso. Quão triste vai ser para as pessoas que vão chegar no céu e Jesus falar que nem conhece elas. Eu não quero ser essa pessoa. E eu de verdade espero que você também não queira ser essa pessoa. A gente tem que se santificar, manter um relacionamento com o Senhor. E eu já gravei um vídeo aqui, já postei esse vídeo inclusive falando que se santificar não é se tornar santo de não pecar. A gente vai morrer pecadores. Se santificar é fazer a vontade do Senhor, é fazer o que deve ser feito, é viver para Ele, por Ele. É deixar suas vontades, seus gostos, seus desejos de lado para viver os gostos e desejos dele. Isso é se santificar. E a Bíblia fala, sem santidade, ninguém vai ver ao Senhor. Se santifique. Busca um relacionamento com Deus. Tenha uma rotina espiritual. Cada vez mais, toda vez que eu gravo vídeos, toda vez que eu falo mais dele aqui, eu entendo o porquê Ele está fazendo eu montar um método divino, totalmente inspirado nele, sobre rotina espiritual. Deus já falou pra mim, as pessoas têm sede e não sabem do que tem sede. As pessoas me buscam e não sabem onde me achar. As pessoas falam de mim, falam que me conhecem, mas não me conhecem. As pessoas não sabem ter um relacionamento comigo. E Ele tem me colocado no caminho pra eu fazer isso pra Ele. Através da minha vida, Ele quer ensinar as pessoas a ter uma rotina espiritual. E eu anseio muito pelo dia em que eu vou iniciar esse ministério. Pra honra e glória dEle. Eu tô passando tudo que eu tô passando por Ele. Meu deserto, minhas dificuldades, meus momentos de separação. Deus, Ele tem me separado de muita coisa. Minhas amizades, minha vida familiar, tudo. Mas eu sei que é porque Ele precisa me preparar. Porque Ele quer fazer através da minha vida. E eu decidi aceitar, eu decidi renunciar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pra viver pra Ele e fazer a vontade dEle. Falem de Jesus. O que Deus quer hoje é que você fale de Jesus. Se você acha que você ainda não tem tudo que precisa pra falar de Jesus, tenha um relacionamento com Deus, busque conhecer Jesus. E assim o Espírito Santo vai colocar palavras na sua boca pra você poder falar dele. Porque tudo que eu falei aqui, gente, não é de mim. O que eu falei não é o que tá escrito só aqui. Isso daqui é o que Deus falou comigo no meu coração agora. É tudo do Espírito Santo pra você. Beijos!